Fala pessoal, tudo bem? Vocês estão vendo que eu estou com a gravação aqui num formato um pouco diferente, né? Uma situação um pouquinho diferente. Toda vez que vocês virem que eu estou gravando assim, é porque tem alguma questão pessoal que eu estou resolvendo, mas eu tenho um compromisso. O meu compromisso é trazer informação para vocês. Então, se algum dia tiver sem conteúdo, é porque algo muito grave está acontecendo. E graças a Deus não é o caso aqui, tá? A gente está correndo atrás aqui de questões pessoais, alguns problemas da vida da gente, mas a gente está trazendo conteúdo. Então, sempre que você estiver observando e ver que o conteúdo foi gravado pelo celular, é por causa da correria da vida, mas eu não vou te deixar sem informação, beleza? Então acompanhe o conteúdo que eu separei para vocês. Obrigado, abraço. Pessoal, um assunto que está dando ainda uma repercussão gigantesca é o encontro do Bolsonaro com o embaixador de Israel. E isso desagradou muito o governo Lula e aos petistas. E você vai ver o tamanho do buraco que isso está se tornando. Olha só essa matéria da revista UOL Notícias, que fala o seguinte: quebra de protocolo. Itamaraty, ou seja, o governo Lula e a militância petista, vê como grave o encontro de embaixador de Israel com Bolsonaro. Na visão do pessoal do UOL aqui, esse encontro na Câmara foi exibido um filme com as atrocidades do Hamas, no dia dos primeiros ataques a Israel, no dia 7 de outubro. Segundo foi informado pelo próprio Bolsonaro. E aí, o embaixador Daniel Zohar Zonshine disse que o Hamas é responsável pelo atraso na saída dos brasileiros lá de Gaza. Então, o Bolsonaro chegou a tratar lá com o embaixador de Israel sobre a questão da liberação dos brasileiros. Mas o Itamaraty não gostou nada. Qual foi a reação do Itamaraty? A atitude do embaixador, segundo o Itamaraty, ou seja, segundo o governo petista, foi considerada uma quebra grave de protocolo, uma intromissão no governo Lula, do ex-presidente Bolsonaro, uma intromissão na política doméstica e uma relação complicada com um personagem público que está inelegível, que é o Bolsonaro. A decisão dentro do governo foi de ficar calado, abafar a crise, pois esse assunto poderia, segundo o governo Lula, dificultar a saída dos brasileiros lá de Gaza, que Bolsonaro poderia atrapalhar. E aí, tem gente falando que Bolsonaro, por essa intromissão, poderia sofrer mais uma sanção, por exemplo, uma inelegibilidade. E aqui é a questão: será que cabe aqui uma inelegibilidade de ex-presidentes que se encontram com embaixadores? Lembrando que, enquanto presidente da República, Bolsonaro teve reunião com embaixadores e essa reunião que o Bolsonaro teve com embaixadores o deixou inelegível. Seria o caso de pegar ex-presidentes que se encontram com embaixadores e torná-los inelegíveis também? Pois bem, se for o caso, a gente tem uma matéria aqui para divulgar com vocês. Lula se encontra com a Embaixada dos Estados Unidos. O ex-chanceler, que hoje é o encarregado de assuntos externos do Lula, o Celso Amorim, e o senador Jacques Wagner também tiveram participação nessa reunião. Além disso, o Lula, durante a pandemia, em 2021, também se encontrou com o embaixador da Rússia. E nesse encontro com o embaixador da Rússia, ele discutiu sobre vacinas. Foi uma ofensa? Foi uma violação das relações diplomáticas? Pois é, 2 pesos e 2 medidas. Mas eu considero aqui uma visão. Eu sou a favor de deixar todo ex-presidente que se encontrou com embaixadores inelegível. Porque o Bolsonaro já está inelegível, deixando o Lula inelegível também. O problema é que tem 2 pesos e 2 medidas. Mas a repercussão continuou. O Celso Amorim, que é o secretário de Assuntos Externos do governo Lula, ele soltou, enfim, o posicionamento dele, que ele já tinha externado até em livro, né? Em cúpula, o Amorim chama pela primeira vez a ação de Israel em Gaza de genocídio.
Quem fez essa publicação foi o deputado federal Paulo Bellinski, que escreveu que vai fazer uma convocação do ministro e uma moção de repúdio contra o assessor. A gente já sabe que essas convocações de ministros, essas situações feitas aí pelos deputados não dão em nada, mas mostram uma reação. Porque a gente também não pode criticar os deputados de oposição quando eles fazem, mesmo sabendo que não vai dar efeito, porque a culpa não é deles, a culpa é do sistema. E o papel dele ele está fazendo, que é fazer uma convocação, é uma moção de repúdio contra uma palavra errada do ministro, mas no final das contas, infelizmente, a gente sabe que isso não vai dar em nada. Mas assim, é deplorável o responsável, né, o ex-chanceler e agora o responsável por assuntos internacionais, o Amorim, tratar as ações de Israel como genocídio. Isso pega muito mal. Já o Lindenberg Farias, que é uma figura aí excêntrica do governo petista, ele quer expulsar do Brasil o embaixador de Israel. Pelo fato do embaixador de Israel ter encontrado com o ex-presidente Bolsonaro, na visão do Lindenberg Farias, ele deveria ser expulso do Brasil. Essa é a mentalidade do pessoal do PT. Ou seja, encontros com figuras políticas e ex-presidentes é algo que acontece, sempre aconteceu, e aconteceu enquanto Lula era ex-presidente com com embaixadores de outros países, como por exemplo o embaixador da Argentina. Seria o caso de expulsar o embaixador da Argentina? Imagina se na época da gestão Bolsonaro fala, ou algum deputado, fala em expulsar um embaixador porque falou com o ex-presidente. Pois é, esse é o novo padrão de democracia que nós vivemos. Mas enfim, matéria do jornal Metrópolis. O Bolsonaro, depois de ver a repercussão negativa, depois de ver o PT querendo atacar o embaixador de Israel, ele saiu em defesa do embaixador de Israel. E aí ele disse o seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa do embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonchen, que vem sendo criticado por lideranças petistas e integrantes do governo Lula. O diplomata, conforme a coluna noticiou mais cedo, entrou na mira do Itamaraty após fazer críticas públicas ao governo Lula e por ter participado de um evento na quarta-feira, no dia 8 de novembro, ou seja, com o Bolsonaro. No evento, assistiram um filme sobre as atrocidades do Hamas e hoje o Itamaraty que é a cabeça do embaixador. O fato é que o Bolsonaro veio a público e falou: olha, eu encontrei ele por acaso, não tinha nada combinado, ele estava num evento, eu estava na Câmara também, e eu encontrei por acaso. E aí, os organizadores do evento me colocaram sentado ao lado dele. Então, essa retaliação que se está fazendo contra Israel não é nada mais, nada menos do que uma perseguição. E aí, além disso, o Bolsonaro também deu uma declaração, falou: olha, além de eu ter encontrado com ele lá, e foi por acaso, mas eu também intermediei e conversei com integrantes de Israel para ver se eles poderiam ajudar na liberação dos brasileiros. Em entrevista que foi dada à CNN, o Bolsonaro revelou que conversou com Yosh Shelley, assessor do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, buscando o apoio para a liberação dos brasileiros retidos desde o início do conflito no sul da faixa de Gaza. Depois que o Bolsonaro falou isso, uma série de jornais da extrema-esquerda começaram a fazer críticas, chacotas com Bolsonaro, chamando o Bolsonaro de nanico político, de anão político, que ele não conseguiria ter resultados. Só que, inesperadamente, o pessoal que apoia o ex-presidente Bolsonaro está mostrando aqui um resultado, né? Por exemplo, o Mário Frias, juntamente com um perfil do Jair Bolsonaro, fez essa postagem dizendo o seguinte: matéria do antagonista: Bolsonaro se reúne com o embaixador de Israel. Matéria do Terra Brasil: Bolsonaro diz que intermediou liberação de brasileiros em Gaza. E matéria do Terra Brasil: brasileiros são autorizados a deixar a faixa de Gaza. E aí eles colocam o obrigado Bolsonaro. E aí, na fala, o Mário Frias, deputado, escreveu o seguinte: enquanto Lula passou todo esse tempo atacando Israel, Jair Messias Bolsonaro intercedeu pelos brasileiros que estão na faixa de Gaza. Aprende, Lula.
E aí começou a crítica, né? Tudo hoje é motivo de disputa entre bolsonaristas e petistas, mas nessa aqui os bolsonaristas saíram vencendo e o governo Lula, tendo uma vitória nas mãos, que é trazer os brasileiros de volta, saiu derrotado, porque, na visão de muitos, foi a intercessão do Jair Bolsonaro que trouxe os brasileiros de volta. E, enfim, na sua opinião, o que você acha sobre isso? Agora a gente vai falar de uma matéria que foi publicada no R7 e que vale a pena a gente debater essa matéria. Brasil e outros 12 países assinam a criação da Ameripol, que é a Polícia Internacional das Américas. Pois bem, a Ameripol seria a Interpol da América do Sul. E aí, é lógico que eu vi alguns perfis falando vai ser a nova Getasp do governo Lula, vai ser algo repressivo, totalmente de esquerda. Alto lá. Quando tem que criticar, a gente vai criticar. Mas em alguns pontos, nem tudo é crítica. O ministro da Justiça e Segurança Pública, que é o Flávio Dino, ele anunciou a liberação aqui da Ameripol. Só que o que a gente tem que ver é o seguinte, os países que vão fazer parte. São 12 países da América. Com a adesão brasileira, a Ameripol passa a ser oficialmente reconhecido como organismo internacional de polícia, a exemplo da Interpol. Os países que estão lá: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia. Aí você vendo esses países, você pensa, é tudo de esquerda. Aí vem a Costa Rica, vem o Equador, Haiti, Honduras, e aí entra o Panamá. O Panamá, que é um país que dá exemplo no ponto de vista de liberalismo econômico, é um país que não tem nada de esquerdista. Entra também o Paraguai, que é um país que tem uma boa gestão, a República Dominicana e o Uruguai, do Lacalipou. Ou seja, mostra que essa instituição, ela não é uma instituição ideológica, ela efetivamente é uma instituição de polícia. E aí, a sede da Ameripol será em Bogotá, na Colômbia, mas terá ali esses 12 países participando. Por ter esses países como o Equador, como o Panamá, Paraguai, o Uruguai, eu vejo com bons olhos. Eu não serei crítico simplesmente por criticar, não. Então pode ser que seja algo que tente para combate à repressão, tá certo? Por fim, mas não menos importante, a nossa última matéria aqui, que é do ranking dos políticos. E isso é vergonhoso demais. Comissão de Orçamento aprova aumento do fundão eleitoral para 5 bilhões de reais. Pode parecer piada, mas não é. Isso não pode ser aprovado no plenário, foi aprovado só numa comissão por enquanto. E a comissão que discute o orçamento de 2024 colocou o valor do fundão eleitoral em 5 bilhões. A votação precisa ser confirmada no plenário, mas esse absurdo tem que ser barrado. E a gente está esperando para ver aqui o resultado final dessa votação. E a gente sempre sabe que o lado estoura para o lado mais fraco, tá certo? Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo editorial.